Inovadores da saúde, trazendo para vocês aqui mais uma vez o tema cannabis. O tema cannabis tem sido frequentemente abordado na comunidade científica atualmente, uma vez que foi autorizada a lei para a cannabis medicinal no Brasil. Então, hoje, os pacientes brasileiros podem receber medicamentos de cannabis medicinal e pode ser comercializado. E agora, eu estou recebendo uma médica que é a doutora Patrícia Montanher. A doutora Patrícia Montanher, pessoal, ela foi uma das precursoras, uma das médicas que lá atrás prestou atenção que a cannabis medicinal ia chegar no Brasil, começou a estudar isso há algum tempo e hoje ela foca bastante nas indicações e no treinamento e capacitação de médicos para o uso da cannabis medicinal. Tem uma empresa que ela vai contar aqui pra gente, a WeCan, que o nome é sensacional, e você vai entender tudo sobre indicação de cannabis medicinal com a Patrícia. Patrícia, estreando aqui na nossa gravação essa maneira híbrida, né? Eu tô aqui presencial no estúdio. Quem quiser também nos acompanhar pelo YouTube vai me ver que eu tô no estúdio. A Patrícia tá remota lá de Florianópolis, tá aparecendo aqui no telão. E obrigado pela paciência de esperar a gente montar esse setup aqui, mas tá tudo bem. Vamos lá, Patrícia. Como eu sempre digo, seu background, por favor. Obrigada, Lourenço, aí, primeiro pelo convite, né? Satisfação estar aqui, principalmente para discutir um tema de extrema importância aí para os pacientes e para a população brasileira. Então, eu sou colega médica, né, neurocirurgiã, tenho uma especialidade também em procedimentos minimamente invasivos em dor. E desde 2015 eu despertei para o potencial terapêutico dessa planta e comecei a prescrever cannabis medicinal para os meus pacientes com dor crônica e com transtornos neurológicos diversos. E por observar resultados surpreendentemente satisfatórios nesses casos, resolvi fazer uma imersão de estudos nessa área e realmente descobri uma ciência muito empolgante, né, e infelizmente negligenciada, né, pela academia, pelos principais centros médicos, né, do país e do mundo, né? Isso é uma realidade ainda internacional. Então, e foi por isso que decidi, né, fazer essa imersão aí de estudos na área e de fato, partilhar esse conhecimento com outros colegas médicos para que eles possam oferecer essa ferramenta terapêutica aí para os seus pacientes com segurança e com eficácia. Perfeito. Você traz um tema aqui que a gente, só para antes da gente falar de indicações, queria que você explicasse brevemente o aspecto legal. A gente já teve 2 outros episódios aqui de cannabis, esse é o terceiro, a gente já falou do aspecto legal, mas eu queria que você também falasse. Então, você, enquanto médica, desde 2015, você podia prescrever para o seu paciente a cannabis medicinal. Correto? Mas não, essa droga teria que ser importada, não é isso? Explica o que mudou de 2015 para cá. O cenário legal, regulatório da cannabis medicinal no país ainda é bastante confuso, tá, Lourenço? Em 2014, o Conselho Federal de Medicina se posicionou em relação a isso, mas de uma forma ainda muito superficial. Ele colocou numa regulamentação o uso do canabidiol exclusivamente, né, apenas desse elemento químico no tratamento de epilepsias refratárias de crianças e adolescentes, né, e que essa prescrição deveria ser feita apenas por neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras, né. De 2014 para cá, a ciência avançou muitíssimo e milhares de artigos científicos demonstram a segurança e eficácia da cannabis medicinal, de muitos outros elementos, além do canabidiol, né, para o tratamento de outras doenças, além da epilepsia. E no entendimento, né, do próprio CFM, que defende a autonomia médica, né, essa regulamentação aí, essa resolução do CFM é contraditória, né? Todo e qualquer médico pode estabelecer uma estratégia terapêutica para o seu paciente, independente da sua especialidade e área de atuação.
Em paralelo a esse posicionamento ainda bastante atrasado, né, do CFM, a gente avançou com a Anvisa, né, nosso órgão regulatório federal aí de medicamentos. A Anvisa, em 2019, regulamentou a comercialização, a fiscalização e a prescrição de produtos à base de cannabis no país. E nessa regulamentação da Anvisa, todo e qualquer médico de qualquer especialidade e área de atuação pode prescrever qualquer elemento químico da planta cannabis, incluindo o THC, né? E isso vem ao encontro, né, realmente do que a gente tem de literatura científica e do avanço regulatório que países de primeiro mundo já estão estabelecendo nesse cenário aí há muitos anos, né? Desde 2007, Israel tem um programa de cannabis medicinal para os seus pacientes, né? E outros países de primeiro mundo aí, como Canadá e recentemente Alemanha, Reino Unido, né, tem nos seus sistemas públicos de saúde regulamentações, né, direcionadas a cannabis medicinal. Então, a gente ainda tem muito a avançar nesse cenário, infelizmente ainda é bastante confuso no nosso país, mas a regulamentação da Anvisa e a literatura científica nos apoiam, né, para a gente seguir aí com essa terapêutica para diversos pacientes. Perfeito. E aí, Patrícia, a Anvisa evolui do ponto de vista de prescrição, mas a gente também tem uma evolução do ponto de vista de comercialização, né? Que antes a gente teria, esses médicos prescreviam, tinha que trazer de fora. Hoje a gente já pode ter nas nossas farmácias, não é isso? Exato. Então hoje nós já temos 21 produtos à base de cannabis registrados pela Anvisa, que estão aos poucos entrando nas prateleiras das farmácias, né, e drogarias aí do país. Já temos 3 marcas aí disponíveis em qualquer rede de farmácia aí das cidades aí brasileiras, e nos próximos meses esses outros produtos que já foram registrados vão entrar. Então hoje, através de uma prescrição médica, né, controlada, os pacientes podem acessar um produto à base de cannabis dentro do território nacional, um produto qualificado, né, de grau farmacêutico, regulamentado pela Anvisa. Se o produto conter menos que 0,2% de THC, o receituário a ser dispensado é o receituário tipo B, o receituário azul, mesmo dos benzodiazepínicos, né? E se esse produto tiver mais que 0,2% de THC, é o receituário amarelo, tá? O mesmo receituário que a gente prescreve aí derivados opioides. Legal. E aí, Patrícia, eu já vou começar montando um cenário aqui, que esse cenário é um cenário de polêmica, né? A prescrição da cannabis é novo, toda inovação, ela tende a ser, como que eu posso falar? Ela tende a mexer com as estruturas, né? Então a cannabis medicinal é mais uma dessas inovações que mexem com essas estruturas. Mas eu quero trazer assim um contexto mais amplo, depois a gente vai pro micro. Eu sou de uma cidade pequenininha e muito charmosa, lá em Minas Gerais, chamada Piuí, Minas Gerais. E lá, na época de eleição, tinha a turma do prefeito X e a turma do prefeito Y, sabe, Patrícia? E lá, cara, assim, aquela padaria ali, se eu sou do X, eu não vou comprar naquela padaria, porque aquela padaria é do Y. Na escola, a turma do X senta aqui, a turma do Y senta ali. O que eu quero dizer é que essa rivalidade política, ela permeava todos os aspectos culturais e sociais de uma cidade de 30 mil habitantes. Na minha opinião, isso tem estendido para o Brasil, né? Hoje a gente tem uma polarização política, eu sou de A e eu sou de B, e quem é de A defende isso, quem é de B defende isso. E eu tenho visto que a cannabis medicinal tem misturado um pouco com essa polarização da política. As pessoas ditas, ou as pessoas que simpatizam mais com a esquerda, são as pessoas que tendem a defender mais a cannabis medicinal. As de direita tendem a não aprovar ou a desaprovar. Eu quero saber se esse contexto histórico que eu desenhei, ele, na sua opinião, ele é real, e como que você enxerga tudo isso?
Infelizmente, sim, Lorenzo. Isso porque há uma ignorância geral em relação aos diferentes usos dessa planta. As pessoas confundem demais o uso medicinal com o uso recreativo, adulto, e desconhecem, inclusive, o uso industrial dessa planta. Então, é preciso separar as coisas. O uso medicinal dessa planta se diferencia muitíssimo do uso recreacional. Então, no cenário de uso recreacional, a gente está falando, primeiro, da via de administração, fumo, que a gente sabe, agride vias respiratórias, libera subprodutos tóxicos potencialmente cancerígenos. O conteúdo que é fumado, né? Na imensa maioria das vezes é um conteúdo desconhecido, onde não se tem controle de qualidade, não se tem assertividade do que está sendo inalado, e é feito, na maioria das vezes, por pessoas jovens, sem supervisão, sem uma orientação médica. Isso não tem absolutamente nada a ver com o uso medicinal, onde a gente está falando, primeiro, de um produto que foi laboratorialmente testado, que é regulamentado, que é fiscalizado, que a gente tem assertividade do conteúdo, e a gente sabe exatamente a concentração dos principais elementos químicos da planta que estão ali, sabe que aquele produto é isento de contaminantes físicos e químicos, onde tem uma orientação, uma prescrição médica, uma estratégia terapêutica para administrar aquele produto, que na imensa maioria das vezes é um produto para administração oral, via oral. A biodisponibilidade da via oral de canabinoides é totalmente distinta da via inalada. Então, o uso medicinal não se assemelha ao uso recreacional. Isso precisa ficar muito claro para as pessoas, para a população, para as autoridades e, inclusive, para os médicos que confundem os diferentes usos da planta da cannabis. E no cenário medicinal, a gente está falando de pessoas que podem se beneficiar dessa terapêutica, que são portadoras de transtornos graves, crônicos, incapacitantes. A gente está falando de crianças com epilepsias refratárias a 3, 4 drogas anticonvulsivantes. A gente está falando de adultos portadores de doenças neuropáticas aí, que estão refratários a diversas drogas, já tentaram diversos tratamentos. A gente está falando de quadros avançados de doenças neurodegenerativas que não alcançam resultados com outras terapêuticas. Então, a gente está falando de pessoas que estão em intenso sofrimento emocional, psíquico e físico, que já tentaram outras terapêuticas aprovadas pela medicina, extensamente testadas pela medicina, e não alcançaram resultados, e estão alcançando com cannabis medicinal, com medicamento à base de cannabis. Então, é preciso diferenciar essas duas situações. As pessoas, infelizmente, são muito ignorantes em relação a identificar os diferentes usos dessa planta, e o que a gente está falando aqui é do uso medicinal e não do uso recreacional. Patrícia, na minha opinião, misturar esses dois cenários em nada ajuda o avanço da ciência. É preciso demarcar muito claramente o que é o uso recreacional, o que é o uso medicinal, terapêutico, né? No momento em que tenta-se misturar isso, a gente perde uma droga que tem evidências satisfatórias para o uso e mistura com uma coisa que a gente não... Eu não sou a favor também de, por exemplo, da legalização da maconha, por exemplo. Então, quando a gente mistura essas duas coisas, a gente está perdendo a chance de evoluir cientificamente. E eu trago essa discussão, Patrícia, porque nós médicos, a gente precisa conhecer disso. Porque se nós médicos que somos, que temos essa voz da ciência, se a gente não fizer para separar esses dois mundos, a gente pode perder na evolução da cannabis medicinal, né? O que você acredita que a gente possa fazer para que esses dois mundos sejam separados? O que pode ser evitado, Patrícia? Primeiro, o fundamental é a educação, né, Laura? A gente precisa educar a população, educar as autoridades e a comunidade médica, né, em relação ao potencial terapêutico dessa planta. E em relação, Lorenzo,
como e por que essa planta apresenta diferentes aplicabilidades na medicina. A explicação está no sistema endocannabinoide, um sistema regulatório vital que todos os animais vertebrados apresentam. A gente tem indícios de que esse sistema regulatório está presente na evolução aí dos animais há 600 milhões de anos, e que no nosso organismo simplesmente tem a função primordial de regular, modular todos os nossos sistemas fisiológicos. Eu tenho certeza aí que você formou e não escutou absolutamente nada sobre o sistema endocannabinoide na sua faculdade, na sua residência médica, assim como eu, e isso é realmente difícil de entender como o principal sistema regulatório do corpo humano não foi partilhado, né, nas escolas médicas, nas especialidades médicas. O sistema endocannabinoide é a chave do porquê e como os elementos da cannabis medicinal atuam em diferentes processos fisiopatológicos. E a gente precisa partilhar esse conhecimento médico dentro, né, da comunidade médica, para que cada vez mais se dissipem, né, preconceitos e ignorâncias, né, em relação a essa planta da cannabis, né? O ponto principal é a educação. Sem Perfeito. dúvida nenhuma, depois que um médico ou uma pessoa leiga entende as diferenças, né, do uso medicinal, do uso recreacional, é impossível, é desumano uma pessoa ainda assim ser contra o uso medicinal dessa ferramenta terapêutica. E você que está nos acompanhando aqui, você pode fazer seu papel também. Se você acredita nesse conteúdo, gosta desse conteúdo, compartilha, porque você vai estar ajudando a educação se propagar e diferenciar dois mundos que não tem nada a ver um com o outro, na minha opinião. Patrícia, mas o que a gente pode falar, Patrícia, a respeito, por exemplo, do posicionamento da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que fez uma carta aberta à comunidade, questionando firmemente as evidências científicas da cannabis medicinal. Qual que é o seu posicionamento a respeito? Infelizmente, um posicionamento, primeiro, né, de dois colegas médicos, né, o posicionamento da sociedade em si, né, a carta é assinada por dois colegas, não houve uma pesquisa ou um levantamento entre todos os integrantes da Associação de Psiquiatria em relação a esse posicionamento. Então, primeira coisa, né, me parece um posicionamento unilateral dentro da associação do que um posicionamento realmente da associação. Mas, independente disso, todo o teor, né, do conteúdo dessa carta, ele é frontalmente combatido com ciência, né? Então, os colegas que escreveram essa carta, eles não realmente fizeram uma revisão da literatura honesta, né? Porque a gente tem diversos artigos científicos que contrapõem o posicionamento deles ali, tá? Inclusive, dentro do nosso próprio país, dentro do que já foi regulamentado pela própria Anvisa, a carta é totalmente contraditória, né? A carta nega, por exemplo, a possibilidade terapêutica de outros elementos da cannabis que não o canabidiol. E desde 2017, por exemplo, a gente tem registrado aqui no nosso país pela Anvisa o Mevatil, que é um produto à base de cannabis que contém iguais proporções de CBD, canabidiol, e THC, tetraidrocannabinol. Esse produto foi regulamentado em mais de 40 países, em 40 outros órgãos regulatórios pelo mundo, para tratamento de dor associada à espasticidade da esclerose múltipla. Né? O THC, o tetraidrocannabinol, ele é um elemento químico que tem propriedades terapêuticas únicas frente ao canabidiol. E em diversos estudos, literalmente milhares de estudos, já foi demonstrado sua segurança terapêutica, sua eficácia terapêutica em diferentes cenários, né? Então, assim, negar a aplicabilidade, né, de outros elementos químicos que não do canabidiol, negar a aplicabilidade da cannabis e do próprio canabidiol para outras patologias que não só a epilepsia, simplesmente colocar uma venda nos olhos do que está acontecendo nos últimos 10, 15 anos na ciência. Então, infelizmente, isso ainda é fruto da confusão, né, e da mistura de assuntos em relação a cannabis medicinal e cannabis recreacional. Eu entendo e acolho
os colegas da psiquiatria, que ainda têm muitos receios e muito pé atrás em relação à disseminação, digamos assim, em larga escala da cannabis no país, mas o que a gente está falando aqui, de novo, é da cannabis medicinal. A gente está cansado de saber que o uso recreacional da cannabis, altas doses, né, altas quantidades de THC numa população jovem, de forma não supervisionada, não orientada, está associada, sim, a maior incidência e maior prevalência de transtornos psiquiátricos, de efeitos neuropsiquiátricos negativos, mas, de novo, não é disso que a gente está falando aqui no cenário medicinal. Patrícia, para a gente encerrar, queria que você falasse da Weekend. O que é a empresa, qual que é o propósito de vocês? Conta um pouquinho, como que vocês podem ser encontrados na internet. Conta aí pra gente. Então, Lorenzo, quando eu decidi fazer a imersão de estudos nessa área, eu tive muita dificuldade de estruturar esse conhecimento do ponto de vista médico e científico. Fiz vários cursos fora do país, naquela época, né, em torno de 2015, tinha muita pouca coisa aqui dentro do país, e me deparei com uma dificuldade enorme, porque a maior parte dos cursos eram cursos que não nivelavam conteúdo técnico pro profissional médico, né, cursos que eram direcionados para profissionais não médicos, cursos gravados, cursos que você não tinha oportunidade de esclarecer dúvidas, né? E cursos que não, de fato, ensinavam como prescrever, né? Como colocar esse conhecimento em prática para os pacientes, especialmente pacientes com transtornos graves, né? Crônicos, graves, incapacitantes. Foi por isso que decidi montar o Weekend Academy, é uma academia aí, formada por 24 experts de 11 países. Fiz questão de conectar com colegas de outros países que já estavam prescrevendo cannabis medicinal há 10, 15, 20 anos, colegas que estão estudando essa ciência aí há dezenas de anos, justamente para trazer o que tem de melhor no mundo para os colegas aí realmente colocarem esse conhecimento em prática. E hoje já somos mais de 1.000 médicos de diferentes áreas de atuação, diferentes especialidades de várias partes do país, e outros 15 países que estão sendo empoderados aí com esse conhecimento, colocando esse conhecimento em prática, o poder, né, o potencial da cannabis medicinal em diferentes patologias e alcançando aí resultados surpreendentemente satisfatórios comparados aí a outras terapêuticas. Então eu deixo aqui o convite para que os colegas médicos que estejam nos assistindo realmente abram os olhos para essa ciência que está realmente se posicionando como uma mudança de paradigma na evolução aí do conhecimento médico, e que realmente todo e qualquer médico de qualquer especialidade de área de atuação deve, no mínimo, né, ter esse conhecimento de separar, né, os diferentes usos da planta, de entender o potencial terapêutico dessa planta, para que possa orientar de forma correta e de forma ética os pacientes. Perfeito. Weekend.com.br, qual que é o endereço? Weekend, com 2 N's, né? .academy, academy com Y. No final. Perfeito. Pessoal, obrigado pela sua atenção. Obrigado, Patrícia, por estar aqui conosco. E eu quero construir esse conhecimento junto com você. Você que está me acompanhando, o que você acha? Concorda? Discorda, é contra, é a favor? A gente precisa falar desse tema e aprofundar cientificamente na cannabis medicinal. Não estamos falando de cannabis, uso recreativo da cannabis. E eu quero a sua participação. Manda para mim, @LorenzoTomé, eu estou no LinkedIn, no e-mail contato@saudedigital.tech. É assim que a gente vai evoluir, porque a gente precisa focar em tudo aquilo que ajuda o paciente, que melhora a qualidade de vida do paciente. E a gente não pode empurrar isso para debaixo do tapete. Então eu quero te convidar para discutir comigo. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Valeu, sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Obrigada, Lorenzo. Eu agradeço o convite e estou à disposição. Fico aqui à disposição sempre aí para a gente seguir conversando aí sobre essa temática aí de extrema importância aí para a nossa população. Um abraço, então.